índice sem discutir. Pois eu quero discutir. Para onde vai esse dinheiro? Quem é o beneficiário? Qual vai ser o retorno? Pois eu digo para vocês, nenhum. O inimigo do Brasil não está na Casa Branca, não. O inimigo do Brasil está no Palácio do Planalto. Pelo amor de Deus, vamos ajudar o Brasil e fazer o contrário. Tem que cortar gasto, cortar comissionado, diminuir a máquina, diminuir a despesa. Você rapidamente vai entender que o aumento do IOF é um verdadeiro absurdo. É um governo sem rumo, que não anda igual caranguejo, não. Ele anda correndo para trás. Nós defendemos todos os pagadores de impostos, porque é melhor que o dinheiro fique na mão de qualquer um deles do que desses políticos administrarem o dinheiro dos outros. Estuprador vai ter que cumprir 80% da dele. Vai lá, trabalha bastante, paga quase metade de tudo que tu produz e aumenta toda hora e não reclama, porque não pode reclamar, não pode falar. Pague e fique quieto! Imposto é roubo. E quem rouba é o quê? Ladrão. E aqui, pessoal, a ideia é colocar algumas imagens e fazer um bate-bola aqui com o Luiz Lima. Mas é aqui a situação, né? Para onde que a gente está indo? Nós vamos para a direita, nós vamos para a esquerda, nós vamos para a Venezuela, nós vamos para os Estados Unidos. Alguns amam o lugar errado. Mas como que a gente chegou até aqui, né? Na verdade, existem pessoas muito boas para fazer o mal. E os políticos, eles hipnotizam. As pessoas falam assim, pô, Rodrigo Maia, Lula, são bons políticos. Na verdade, tem uns que são ótimos em fazer o mal. Porque eles inventam, eles enganam, eles mentem. E ali tem a frase do Thomas Sowell: quando se promete o impossível, só os mentirosos são eleitos. E uma das formas que eles utilizam mais para enganar as pessoas é utilizar palavras, nomes, invertendo através de semântica o sentido das palavras. Toda hora eu fico chamando o sovaco de axilas, porque a soberania, porque a democracia, como uma forma de dizer que tudo que tem essa palavra é o bem. Lembra aqui que Sócrates, até Jesus Cristo, foi morto democraticamente, que tem países ditatoriais que têm democracia no nome. A grande verdade é que nos enganam, e a crítica que sempre teve à democracia é de que são 3 lobos e uma ovelha decidindo jantar. Essa sempre foi a crítica da democracia. O problema é que nós estamos muito piores do que isso, Coppola. Porque agora a democracia não importa, nós ganhamos a votação, mas só tem um lobo que diz, foda-se, eu vou decidir sozinho. Eu vou chamar esse lobo aqui de Xander. Aliás, esse vira-lata, ele não pode ir no Beto Carreiro, porque não vai ser vaiado o tempo todo. E agora ele também não tem nem visto para ir para Disney. E é engraçado porque todo mundo diz, pô, mas o Brasil é bom, o Brasil é bom. Eu sei que as pessoas dizem, o Brasil é que nem absorvente. Tá no lugar certo, mas no momento errado. A grande verdade é que 51% das pessoas não podem ou não deveriam tirar a liberdade alheia, justificarem as pessoas, enfim. E tudo é em nome da soberania. Só que, pessoal, tem uma péssima notícia para vocês. Soberania é diferente de burrice. É diferente. E agora, a todo tempo, eles utilizam essas palavras para dizer, temos que cobrar mais, temos que vocês se esforçarem mais, tem que fazer, tem que criar mais poder, porque a soberania, a democracia tem que ser protegida. E aí essas palavras, elas criam um cobertor para toda a sociedade, para esconderem, dificultar o que realmente importa, que é a liberdade. E aqui, esse leão, pensam que vida boa,
esse leão ele tem saúde, comida e até moradia grátis. Olha só que fantástico, que vida boa, que hipnotizante que é essa sensação de tranquilidade. Pois então, eu fiquei careca de saber que isso não... Estamos no mesmo barco, nós queremos o melhor para você. Olha só que bonito. Pois é, o mesmo barco é esse. Um afunda e outro fica em cima. Esse é o mesmo barco. Vocês vão lembrar, em época de pandemia, 1 milhão de empresas fecharam e 10 milhões de pessoas perderam o emprego. Sabe quantas do setor público? Nenhuma. Que mesmo barco é esse? Que mesmo barco é esse? E a recomposição salarial veio galopante. Eles não perderam sequer o valor relativo à inflação que eles mesmos causaram. A nossa sorte é que nós conseguimos recentemente um cara sensacional que sabe nadar para salvar uma parte desse navio que afundou. E eu tenho todo o meu respeito por ele, porque eu não conheço ninguém que faz 1.500 metros em menos de 15 minutos. Que teve um recorde por mais de 10 anos mantido, que foi medalha de ouro nos 400 metros livre. E é muito interessante porque tem várias coisas, a gente trabalha junto, é quase que um internato. E eu, certo dia, às 6 da manhã, eu fui na academia com ele e várias coisas eu aprendo e fico pensando, não sei se vocês sabem, mas na academia, você muitas vezes tem que treinar até falhar, né? Fazer as repetições. É mais ou menos como o nosso trabalho hoje, fazer até falhar. E a gente não desiste porque uma hora a gente vai acertar, de certeza, e o Luiz Lima falou uma frase quando ele assinou a filiação do Novo, que eu achei sensacional, e eu queria que ele falasse um pouquinho da nossa experiência daqui em diante. Valeu, queridão. Obrigado, pessoal. A frase que eu disse, eu acho que foi essa: a direção é mais importante que a velocidade. E aí me veio também uma palavra que o Casão falou aqui agora. Os exemplos valem muito mais do que discursos. A gente não planejou essa apresentação aqui, não. O Gilson me pegou de surpresa. Na vida a gente tem que estar preparado para as surpresas, né? Viver na política é o tempo todo você conhecer momentos que você nunca viveu e você está disposto a aprender. Quando o Gilson mostrou aquela imagem ali do Jack, do Titanic, paradinho, ele está em hipotermia, água muito fria, né? Mas vamos imaginar que essa água não é tão fria a ponto de te levar numa hipotermia tão rápido, Coppola. Vamos supor que a gente está numa água de 18 graus. E para a gente sobreviver, a gente tem que movimentar as pernas, fazer um palmateio para produzir calor. A gente tem que estar em movimento. E a gente está vivendo um momento, Gilson, de água muito fria no nosso país. E que se a gente se conformar, a gente vai morrer. E o que faz a gente não se conformar é a disciplina. Eu tenho orgulho de estar no Partido Novo hoje e de estar cercado de 4 deputados federais, advogado, o Salles advogado, a Adriana, não sei a profissão da Adriana, professora, o Marcel, Relações Exteriores, né, jornalista, não desmerecendo a profissão de professor de educação física. Eu sou professor de educação física. Mas eu me cerquei, por destino, até por vontade própria, de pessoas melhores do que eu. Se bem que o professor de educação física ele tem uma coisa muito bacana, que me fez me tornar político, que é a capacidade de se relacionar com pessoas diferentes. É a gente ter a capacidade de enxergar as qualidades de pessoas que muitas vezes a gente não admira, mas a grande oportunidade que a gente tem de vencer na política, qual é? É conquistar o voto do nosso adversário. E para a gente conquistar o voto do nosso adversário, a gente tem que ter um poder de persuasão e um poder de enxergar naquela pessoa que a gente está conversando um potencial de voto. A maioria das pessoas no Brasil, elas não debatem política.
Então, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, que são candidatos, tenham disciplina. Eu me tornei político, eu continuo dando treino na praia em Copacabana, segunda e sábado, e isso me traz para o mundo real. Toda semana eu estou no mundo real. Eu dou treino para pessoas que não gostam do Luiz político, mas gostam do Luiz motivador e animador. Quando eu vejo ali eu naqueles discursos, eu lembro de uma vizinha minha, criança, lá no Rio de Janeiro, no mesmo condomínio. Ela fala assim: tio Luiz, poxa, você é tão diferente lá no plenário, né? Porque a mãe dela é eleitora do PT e o pai também. Então eu fico imaginando o que falam de mim para ela em casa, que eu me vejo na televisão. E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de conversar com as pessoas diferentes, né? Tem muitos deputados ali, Gilson, que eu fiz até essa referência ali ontem na palestra do Coppola. A Benedita, por exemplo, ela diverge totalmente de nós, né? A Benedita da Silva. Só que ela foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, senadora e governadora. Dentro da política, ela tem aspectos positivos para cativar o ser humano que eu tenho que observá-la. Eu fiz isso no esporte. Eu tentei sempre enxergar nos meus adversários que treinam de maneira diferente. O legal no esporte é isso: você tem 8 nadadores numa final, que os 8 treinam diferentes e os 8 estão aptos a subir no pódio. Então, o que eu quero falar para vocês, uma característica que vocês candidatos têm que ter, é disciplina. Então, quando eu vim candidato em 2018, eu fui secretário nacional de esporte do Temer, e eu já era afiliado ao Partido Novo. Por coincidência, porque eu tinha uma aluna de natação em Copacabana, Renata Guerra, que veio na primeira eleição que o Novo participou em 2016, Gilson. Ela teve 18 mil votos, venceu o Leandro Lira, do Rio de Janeiro, se tornou vereador, né, Popó? Presidente municipal, Patrícia, vice-presidente do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. E nós ajudamos muito ela, e uma das tarefas era trazer filiado para o Novo. Eu me torno filiado, e após o impeachment da Dilma, eu fui convidado por dar treino em Copacabana, conversar com muita gente. Alguém passou ali, gostou de mim, e me indicou: o Luiz é uma pessoa simpática, é um cara bacana, equilibrado. E eu me tornei secretário nacional, fui ordenador de despesa de 900 milhões de reais em um ano, levei pessoas melhores do que eu para estarem comigo, chefe de gabinete, meus alunos ali formados, levei para Brasília, e foi ali que eu fui observado pelo Ministério da Defesa. Sempre tem alguém observando vocês. E aí, falando de campanha, não importa se o evento de vocês tem 2 pessoas ou tem 200. Faça a mesma apresentação de forma empolgada. E foi assim que eu fiquei um ano em Brasília. Vi que o mesmo trânsito que você tem que ter no Congresso Nacional é como você está em Copacabana dando um treino de natação. E acabou que eu passei a ter uma intervenção muito positiva na Câmara dos Deputados. Fui elogiado pelos órgãos de controle, pelo TCU, pela CGU, e aí você tira o seguinte, que mais importante do que você ter conhecimento e habilidades é você ter bom senso. Eu me despeço um ano depois, no meio de 2017, porque tive uma divergência na época com o ministro, que eu sou muito grato de ter me convidado para ser secretário da maior secretaria do Ministério, muito grato, mas ele me fez um pedido para não ir mais no Congresso Nacional. E ali eu vi que a minha contribuição estava feita, dei um abraço, nunca briguei com ninguém que me deu oportunidade, nunca. Por mais divergências que eu tenho com alguém que me deu oportunidade na vida, eu dou um abraço, me despeço e agradeço. E aí, assim que você deve fazer na sua vida, assim que eu sempre fiz, assim que meu pai me ensinou. E assim que eu saio, o Ministério da Defesa me indica para o presidente Bolsonaro, para eu ser um candidato a deputado federal. Nunca imaginava. E aí eu me despeço do Partido Novo, porque eu já... O mesmo sentimento que eu tenho agora com o Zé, eu tive com o presidente Bolsonaro, em 2018. E eu me despeço do Novo e venho candidato a deputado federal. E logo que eu decido vir candidato, a partir de janeiro de 2018, eu fiz 140 palestras em 50 municípios do Rio de Janeiro de 92. A palestra pessoal, ela é muito mais forte do que o virtual, do que a internet. As pessoas, quando te veem pessoalmente, você toca de uma maneira muito mais forte. Então, eu fiz 140, 150 palestras,
eu cadastrei 14 mil WhatsApps e eu não falava de política, eu contava a minha história. A história pessoal vale mais do que qualquer promessa política. Eu falava de profissão, de oportunidade, de criatividade, de como ter sucesso sendo um professor de educação física autônomo na praia de Copacabana. Eu ganho mais dinheiro como professor de educação física em Copacabana do que como deputado. É um case de sucesso. Stand-up, canoa havaiana, animação. Me fantasio de Homem-Aranha, de Tartaruga Ninja, de Sininho. Eu sou o Luiz. Porra é essa, cara? É, sério. Eu faço coisa aqui que eu não vou fazer aqui. Se vocês quiserem ir em Copacabana, me visite. Então o Luiz, na tribuna, Gilson, é o Luiz, é a personagem, é o Luiz, é a pessoa do Luiz, mas é o Luiz político. É o Luiz que tem um lado de direita, que filho único, de 2 pais que sempre estiveram na minha vida. Mas quando eu... Até me perdi agora, Gilson, você me distraiu. Você estava no sininho. Eu estava no sininho. Então, aí a campanha. Eu conto tudo isso na minha pré-campanha. E quando tem a convenção, o PSL na época, como agora, tá? A gente está falando de números aqui que podem ser muito mais favoráveis se o Zema for para as cabeças, e eu acho que vai cair no colo dele, é coisa de destino, né? É coisa de destino. O Zema se elege governador de Minas pelo Novo, se reelege pelo Novo, um partido pequeno, que hoje tem 5 deputados federais, tinha 8, então a gente não pode duvidar da capacidade de pessoas que têm energia. Lula e Bolsonaro, gostando de um ou gostando do outro, uma coisa em comum dos dois: energia. As pessoas votam em quem tem energia, em quem é vencedor, em quem toca no coração. As pessoas votam com emocional muito mais do que com a razão. A razão nossa aqui é 2, 3% da população brasileira. Exercitem a razão. Pois bem, convenção do PSL, a previsão era fazer 4 federais no Rio de Janeiro, fez 12. O presidente Bolsonaro apoia o Hélio Bolsonaro e o Flávio apoia o Jordi. E eles falam para mim: Luiz, a gente não vai poder te apoiar, tal, mas você é o cara mais dedicado do partido. A gente vai te dar o melhor número, na época 17. Então, aonde eu quero chegar? E também adoro panfletar no sinal, tá? Viciado em panfletar no sinal. E se chover, melhor ainda. Porque no mar não tem muito voto, né? Não, se bem que Copacabana tem muita gente que nada no mar, me ajuda muito. Eu tive 8 mil votos ali entre o posto 5 e o posto 6 de Copacabana. É muito voto. E o campeão de votos em Friburgo, região serrana, também onde eu tenho uma identificação. Mas sinal de trânsito, se tiver chovendo, é melhor ainda. O cara fica com pena de você no sinal, todo molhado, com o guarda-chuva, entregando uma... Porra, esse cara... Eu sabia que o pessoal votava em por causa de pena, mas... Mas, pessoal, eu não vou me alongar muito, não. Eu queria dizer do orgulho que eu tive 2 mandatos, né? Já estou no meu 2º mandato, nunca tive uma falta, nunca viajei para o exterior como deputado federal. Assim, tem amigos que gostam de viajar e são muito úteis viajando, mas eu sou muito disciplinado. Assim, eu procuro falar sempre que eu posso. Hoje, realmente, eu levantei ali, é um cacuete de político, você tem que falar na hora para você não perder o time, mas eu tenho muito orgulho. A assessoria legislativa do Partido Novo é espetacular. É espetacular mesmo. É um presente você viver a oportunidade de fazer política dentro de um partido. Hoje, eu posso dizer para vocês, o Partido Novo é a esperança da boa política no país. O Gilson, eu falei ontem até com a Camila, com a esposa dele, é uma pessoa muito especial. Ele é bravo na tribuna, mas ele é um contador de piadas nato, ele é humano pra caramba. Então, eu me sinto assim. Quando eu deixei o PL, né, eu fui lá, pedi a cartinha de liberação, na mesma hora me liberaram. Eu nunca pedi nada no PL, né? Eu nunca tive cargo no estado, em município, né? E eles mesmos percebem, assim, o quanto a essência, ao longo do tempo, ela foi perdida,
E aquele princípio de 18, de resgate da esperança para fazer a coisa certa. E isso a gente encontra no Partido Novo. Em 18, a gente queria, com a mudança, né? E com a eleição do presidente Bolsonaro, a gente queria um partido que fosse resgatar nossa esperança e representar a vontade dos eleitores. Hoje, a gente só tem um partido com essas características, que é justamente o Partido Novo. Então, a gente tem uma missão muito grande para que, em 26, a gente continue, e eu acho que a gente vai continuar, eu acho que vai ser surpreendente, e a gente vai ter uma escalada até 2030 fabulosa, assim. Vocês podem gravar o que eu estou falando, e vocês ainda não se ligaram no que é mais especial, né? Quando em 2030, realmente, ontem o Coppola falou que a gente tem aí, estamos predestinados a ter sucesso como nação, né? E ele explicou ontem, foi muito boa a palestra ontem. E em 2030 é 30, né, pessoal? Então, aí... Valeu, Gilson, fala aí. Ferrasse com a minha apresentação, cara. Eu fiz um monte de slide aqui. Enfim, vou... Tem mais? Eu não sabia, me desculpa. Ferrou com o tempo, com a apresentação. Vocês vão dar microfone para político? Não, mas foi bem, foi legalzinho. Obrigado, Gilson. Obrigado. Sabe que político e o Estado é que nem carrapato, né? É igual. Gosta do empreendedor e trabalhador, igual o carrapato gosta da vaca. Tem mais uma coincidência, o carrapato também não tem cérebro. Aliás, uma correção, até o carrapato sabe que não pode matar a vaca. Vocês sabem que democracia não é a mesma coisa que liberdade, né? As pessoas acham que votaram e está tudo certo. Não é isso que acontece. O que acontece é exatamente isso. Nós estamos sendo vaca de um carrapato que está ficando cada vez maior. É taxa para isso, taxa para aquilo. O governo, a cada 30 dias, ou aumenta ou cria um tributo. Em 2023, ele arrecadou... justo, agora sim. É um debate, tá bom. Eu vou ganhar. Em 2023, o governo arrecadou 100 bilhões de reais a mais que o ano anterior. Mas ele gastou 290 bilhões de reais. Ou seja, para cada R$1 que arrecadou a mais, ele gastou outros 3. Gilson, mas teve os precatórios. Os precatórios foi 90. Então, mesmo assim, foi R$2 a mais de gasto, além de um arrecadado. Isso para quem gosta de arrecadação. Pessoal, arrecadação nada mais é do que tirar dinheiro do setor produtivo e levar para o setor parasitário. A gente perde um futuro que é invisível, porque aquele dinheiro, se estivesse no setor produtivo, e não importa se é no rico, no super rico, no pobre, é óbvio que seria muito melhor do que qualquer um político que administra qualquer coisa. O político, ele não sofre as consequências negativas das decisões erradas que toma, muitas vezes pelo contrário, ele se elege. Porque não precisa fazer orçamento, não precisa fazer nada, por isso que se compra bazuca para matar pernilongo, infelizmente. E se esquece o que é mais importante, porque as pessoas pensam e não sabem o que é liberdade, e ficam imaginando que liberdade é só uma palavra bonita. Liberdade é você saber de que o político, quando ajuda, é quando ele não faz. Você quer pedir para alguém, um político, te ajudar? Não tem aquele político fazedor que diz que vai fazer, promete construir, comprar. Qualquer coisa é impossível sem retirar o dinheiro da sociedade uma quantidade maior. Quer pedir para ele te ajudar? Diz para ele não fazer e de preferência não exista. E nós estamos indo por um caminho contrário, a ponto de 18 deputados, o Congresso Nacional se auto-identificou como incompetente, porque o número não é suficiente para fazer o trabalho que eles faziam, e aumentaram o seu próprio número. E aí, como nunca antes da história desse país, vimos o presidente Lula acertando, aliás, até um relógio quebrado acerta 2 vezes, vetando os 18 deputados federais a mais. E isso é incrível, porque
fez com que o Congresso tomasse uma reação contra o veto do Lula, e aí, inacreditavelmente, nós aprovamos alguns projetos bons, como, por exemplo, na madrugada da quarta-feira, aprovamos o licenciamento ambiental, e não é o projeto de devastação ou coisa que as pessoas que não leem dizem e repetem. Em resumo, às vezes a gente tem que torcer pela briga. A briga é positiva. A pior coisa é quando os poderes estão em conluio. É óbvio que é ideal que eles estivessem em harmonia, mas hoje é melhor que eles estejam em conflito. Em conflito, porque se eles estão em conflito, principalmente na atual situação, é possível que saia alguma coisa positiva. Quando eles estão em conluio, em benefício próprio, nós sempre nos ferramos. E hoje nós temos um poder absoluto. Aqui, ó, Moraes retoma a validade de parte do decreto presidencial que aumenta IOF. Uma pessoa tomou uma decisão, que o Congresso revogou uma decisão que o Congresso tinha determinado. Ele suspendeu uma rede social do Brasil inteiro. Não foi uma pessoa, uma rede social. Sendo que o alvo era o Elon Musk, que não sofreu a sanção, porque obviamente ele via e podia continuar postando. Ele também proibiu um réu que não foi condenado definitivamente a falar com seu próprio filho. Isso não existe sequer para estupradores das próprias crianças. Não existe isso. Então tá aí o glande Alexandre. Fale você aqui. Depois eu posso. Aí eu pergunto, pessoal, essa imagem por cima de 513 mais 81 definindo os rumos do Brasil. Pense comigo, o judiciário é aquele que é essencial para proteger a lei, para fazê-la cumprir. Quando uma instituição que é a mais cara do mundo, ao invés de fazer cumprir a lei, que é esse o motivo pelo qual ela foi criada, ela trabalha exatamente o contrário, para dizer que a lei ela é inválida. Não existe nada mais antidemocrático do que isso. Nada. O conceito de democracia está sendo subvertido. Porque o que é antidemocrático, o que eles fazem. E a pergunta é, quem vai resgatar? Quem vai ter coragem de fazer alguma coisa? Quem serão as pessoas que terão um objetivo, o desprendimento de falar a verdade, de fazer piada? Sendo que eu estou cometendo um risco gigante de ficar 8 anos preso, porque, pelo que eu entendi, é essa a pena de se fazer piada. Quem serão as pessoas? Se um representante tem medo, tem receio de falar o que pensa, isso é ruim para mim? Até é, mas é muito pior para as pessoas que eu represento. E como essas pessoas vão saber se o político é uma boa pessoa, é uma má pessoa, se ele tem pensamentos ruins ou bons, ou ideias boas ou ruins, porque eles não podem falar? O Marcel é um cara extremamente corajoso e fala um monte. Eu digo para vocês, tanto ele como eu falaríamos muito mais se a todo tempo não tivéssemos que ficar cuidando com o tom, com a forma, com o jeito e com o momento. E isso é um limitador da sociedade. Da sociedade. Nós precisamos fazer com que pessoas, empreendedores e trabalhadores resgatem o nosso povo. E quem pode fazer isso? Eu não sei.
Pessoal, é uma brincadeira e aqui nessa foto pode ser qualquer pessoa. Hoje, se vocês perceberem quem são os candidatos ao Senado, quem são os candidatos da direita, como muito bem disse o Coppola, nós precisamos de muitos e mais nomes. Nós precisamos de alternativas, nós precisamos de esperança. Falta 1 ano e meio, e não só para o Partido Novo atravessar essa fase nebulosa, mas também para o próprio Brasil. Nós estamos recuperando erros dos nossos ascendentes, dos nossos antepassados, que nós estamos fazendo igual para o futuro. Para vocês terem ideia, alguém que nasce hoje já nasce devendo 65 mil reais. Que é a divisão da dívida do Brasil para cada brasileiro. Isso é responsabilidade, é isso que nós vamos deixar, e essa conta só aumenta. Que Brasil nós vamos deixar para esses nossos filhos? E dói demais, porque o Coppola disse, Santa Catarina, nós somos diferentes. Boa parte dessa conta não é nossa, mas nós temos que pagar. Essa relação que eu falei, 20% do que enviado para Brasília volta para cá, vocês sabiam que a relação é inversamente proporcional ao Maranhão? Eles recebem 5 vezes mais daquilo que eles produzem. Nós precisamos dizer, chega, nos deixem em paz, não façam mais regras, parem de tirar o dinheiro de volta. Eles dizem que nós somos nazistas, que nós somos fascistas, que nós não somos isso, mas do nosso dinheiro eles gostam. O governador Jorginho fez uma brincadeira dizendo que ia passar uma trena, está respondendo no Ministério Público. Eu não quero viver num país que você é condenado por palavras e ainda fica pobre de tanto que metem o dedo no teu bolso. Contem comigo e com o nosso parceiro aqui, o Luiz Lima. Eu posso usar o tempo teu. Eu terminei. Eu tenho mais 3, ó. Eu que vou encerrar o debate. Eu tenho mais 3 minutos, não é isso? Não tem réplica? Não tenho 3 minutos, não ficou faltando. Faltou 3. Ou o tempo se esgotou para todo mundo? Acho que você ganha de mim na natação. Esgotou para todo mundo? Arão, então deixa eu falar uma coisa importante aqui. O Christian falou em coragem, não foi? A coragem é importantíssima, mas eu queria lembrar o seguinte, que o maluco tem coragem pra caramba. A coragem, ela tem que ser usada com a razão e com a emoção. Em 2023, eu subi na tribuna, fiz um discurso muito forte, o Gilson vai lembrar, em relação a um ministro que eu não falo mais o nome dele. Eu não falo mais o nome dele. Eu também não falei. E foi um discurso, eu tenho mais 2,45. E foi um discurso muito forte, assim. Eu fiz uma analogia dessa época que ele suspendeu o X e as mídias sociais, com a não preocupação do STF em relação ao recurso que o Brasil envia para a Venezuela, recurso do BNDES, que é para financiar o trabalhador brasileiro, que o empregador paga, né? E eu não vi essa mesma indignação, eu não vejo a mesma indignação agora com o rombo do INSS, que pode superar 90 bilhões, é maior do que a taxa do Trump, que em 6 meses agora o Brasil exportou 20 bilhões de dólares, o que dá 120 bilhões de reais, 50%, 60 bilhões de reais, é menor do que o rombo do INSS. Eu fiz uma crítica e o Gilson me ligou, você está em casa, você vai ser preso. O Marcel me ligou, pô Luiz, você está em casa? Aí ligou o Capo Gilberto do PL, eu comecei a ficar preocupado, eu falei, pessoal, para de me ligar, pô, eu já estou ficando nervoso aqui. Aí não parei de ganhar seguidor, eu falei, meu Deus, não quero seguidor não, para. Aí no dia seguinte eu fui na tribuna e dei aquela engraxada, porra, estava emocionalmente, não, mas eu acredito no que eu falei, mas me desculpa, eu na tribuna, artigo 53, e eu fui muito próximo do Daniel Silveira. Daniel Silveira está preso há 5 anos. Todo mundo que falou para ele ser herói não vai visitar ele na cadeia. Então, quando você se torna político, equilibra o racional com o emocional, porque a sua família, que é o pai, o avô, que é o filho, a mulher, que é o esposo, lembra que os seus principais eleitores são a sua família. O principal eleitor é você mesmo, então haja com o racional. Eu fui intimado a depor na PGR. Eu nunca fui processado na minha vida e nunca processei ninguém. Eu sempre relevei muita coisa. Sempre procurei uma pessoa que me xinga para conversar. E normalmente dá certo. Eu sentei na PGR aqui, uma câmera aqui. Quer advogado? Não quero advogado, porque eu não fiz nada errado. De campo. Gravei meu depoimento. Porra, as pessoas ficaram até com vergonha na PGR.
E eu fui no gabinete do ministro tentar falar com ele, numa boa. No dia seguinte, o depoimento foi um mês depois, e não me recebeu. Então, permaneçam no meio do pelotão. Você se tornar político, se você lidera o pelotão, o primeiro a receber o tiro é você. A vitória é permanecer no jogo. A vitória, desculpa a palavra, é mijar na cova desse desgraçado, que ele vai morrer antes de você. Então permaneça no jogo, seja inteligente. Esse é o cara razoável, né? Não jogue o jogo que eles querem te tirar. É isso, pessoal, sucesso. E não esqueça uma palavra: disciplina. Você sendo disciplinado, você ganha do adversário, que muitas vezes é melhor do que você. Muita empolgação não resolve, porque aí o cara descansa, não é empolgado. Mantenha linear e sempre disciplinado. Obrigadão, querido. Valeu, Gilson. Futuro senador. Desculpa. Aplausos da nossa bancada no Congresso, nossos deputados Luiz Lima, Gilson Marques, próximo senador da República. Nos conhecemos em 2018 no Renova. Inclusive tive a grata alegria de conviver de forma muito próxima do Luiz Lima, que é esse cara animadíssimo e sempre com muitas boas piadas para contar. Deixa eu contar outra. No Renova, no Renova, o curso político que eu fiz, Gilson, um professor lá caçoou, porque na época eu falei que o número 1717, na época, eu estaria eleito, né? E eu estava certo. Muita gente votou em mim em 2018, nem me conhecia, né? Eu tive 115 mil votos, acredito que eu tive uns 20. Porque com a onda Bolsonaro, 17. E ele perguntou: por que você escolheu esse número? Aí eu falei: intuição. Cara, o cara riu de mim, falou: que intuição? Não entende nada de política, não sei o quê. A intuição, ela está no seu subconsciente. As decisões intuitivas são baseadas, sem você perceber, em todas as experiências que você teve na sua vida. Então, valorize a intuição de vocês. E hoje, os únicos deputados federais eleitos de 18 que ainda estão no cargo sou eu e Tabata Amaral, os dois espectros diferentes. E eu contei com a minha intuição. Então, contem com a intuição. E qual é a tua intuição para o Senado aqui de Santa Catarina? Quem é que vai pelo número 3030 para deputado federal aí? Dando sequência, então, ao nosso encontro estadual.